Glória a Deus. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Amém? Deus é bom? E o tempo todo? Amém? Quantos santos tem aqui nessa noite? Amém? Glória a Deus. Olhe para o seu irmão e fala assim: você é santo no Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite para ceiar mais uma vez ao Senhor? Amém? Sentar à mesa com Ele, renovar, na verdade, que a gente possa pensar novamente na aliança que nós temos com Jesus. Nós temos uma aliança com o nosso Deus. E o que eu quero falar com você nessa noite é o poder da aliança. O poder da aliança que você tem em Deus. Que você saia desse lugar aqui e nunca se esqueça dessa mensagem. O quanto você é amado por Deus. O quanto Deus te ama para mandar o seu próprio Filho na cruz, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Para que você pudesse ter uma vida completa no Senhor. Uma vida feliz, uma vida próspera. Se eu pudesse pedir o Alexandre ou o Luciano, né, se eles falassem: Alexandre, traz aqui um aquário com aquele peixão, com um peixe bom aí, um dourado, bonitão, né? Show de bola. Se eles trouxessem um aquário aqui, eles que mexem com venda de peixe, e estivesse aqui no aquário, eu botasse essa mesona bonita aqui à frente, e pegasse esse peixe, tirasse ele do aquário e colocasse em cima da mesa, e ele começasse a se debater, você ia ficar angustiado aí, né? Por quê? Porque ele precisa vida, respirar, ele precisa estar dentro do propósito dele. E é assim que Deus fica quando vê um filho fora da presença dele, angustiado, querendo que ele volte para o caminho, querendo que ele volte para a presença, querendo que ele volte para o propósito, querendo que ele respire os ares do Senhor, que ele beba das águas do Senhor, que ele flua conforme o querer e a vontade do Senhor. E nessa noite eu queria colocar isso no seu coração. Vamos juntos nessa noite? Vamos adorar o Senhor juntos, para que a gente possa viver realmente os propósitos de Deus nessa terra. E lembrando disso, dessa história do peixe, eu lembrei de quando Deus colocou Adão e Eva para fora do jardim. Algumas pessoas pensam assim: Deus colocou Adão e Eva fora do jardim para poder puni-los, afinal eles pecaram contra o Senhor, sim ou não? Vocês estão com medo de responder. Não é pegadinha não, eles pecaram ou não contra o Senhor? Amém. Então o Senhor coloca eles para fora do jardim, mas não como uma punição, porque no meio do jardim tinha uma árvore, chamada árvore da vida, árvore da vida. Mas eles tocaram numa árvore que não era para ter tocado, a árvore do conhecimento do bem e do... E a partir desse momento eles conheceram também o mal. A partir desse momento o pecado entrou na vida deles e na nossa vida. Por isso Deus tira eles do jardim para poder protegê-los, porque se eles, da forma que estavam, tocam na árvore da vida, eles seriam pecadores eternamente. Então Deus tira para fazer uma nova aliança em Jesus Cristo. E um dia Ele vai voltar e vai fazer uma aliança. Vai se cumprir essa aliança, para que nós possamos viver na presença dEle eternamente. Então tudo que Deus tira da sua vida, e você pensa: Deus me tirou o paraíso. Talvez Adão e Eva pensaram assim: Deus nos tirou do paraíso, daquele lugar maravilhoso, o lugar da bênção, o lugar da vitória. E quem sabe Deus está tirando algumas coisas da sua vida para você voltar para o lugar de santidade no Senhor. E eu quero falar sobre o poder dessa aliança. É por isso que Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O caminho de volta ao Senhor se chama Jesus Cristo. A ponte que faz esse retorno de fora do paraíso para dentro do paraíso se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho. Mas ele diz também que Ele é a verdade, porque a verdade vos liberta ou libertará.
Então eu conhecendo a verdade, eu consigo voltar para o caminho. E Ele também é a vida. Um dia nós estaremos de encontro novamente com essa árvore da vida. E agora nós poderemos desfrutar dessa árvore eternamente com Ele, porque teremos uma aliança eterna com Ele. Gostaria que você celebrasse comigo isso é maravilhoso. Mas para se manter de pé nesse caminho, Bruno, nós precisamos de uma coisa. Diga para o seu irmão assim: fé. Você precisa de fé. Diga para o seu irmão. E fé tem duas partes. Diga comigo, duas partes. A primeira parte é a convicção da existência de Deus. Amém? Quantos aqui são convictos que Deus existe? Se você está aqui, possivelmente você é convicto que Deus existe e está sobre este lugar, está neste lugar, está sobre a minha vida e está sobre a sua vida, está dentro de mim e dentro de você. Nós oramos por uma criança chamada Emanuele, e Emanuel significa Deus conosco, Deus dentro de nós. Ele está dentro de você, amém? Então a primeira coisa é crer na existência de Deus, crer que Ele existe. Mas aí isso não nos diferencia de Satanás, de seus anjos, do inferno, porque eles também acreditam e tremem de medo com esse nome chamado Jesus. A segunda coisa na fé que nós precisamos ter, a segunda parte é confiança na sua natureza. Diga comigo assim: Deus é imutável. Diga para o seu irmão: Ele não muda. A minha falta de lealdade com Deus não muda quem Ele é em essência. Ele continua sendo leal comigo e com você. A minha falta de caráter não muda a essência de Deus. A sua falta de caráter não muda a essência de Deus, a verdade que existe nele. A minha falta de confiança nele não muda os projetos que Ele tem para a minha vida. A sua falta de confiança nele não muda os projetos que Ele tem para a sua vida. Então volte para os caminhos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Há um caminho a seguir. E há um poder na aliança. Há um poder na aliança. Diga assim: Deus é imutável. Ele é inabalável. A palavra do Senhor diz assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam. Os montes que não se abalam. Isso não quer dizer que Satanás, olhando para você e a aliança que você tem com Deus, o sangue de Cristo sobre a sua vida, ele não vai tentar contra a sua vida. Isso não quer dizer que ele não vai tentar contra a sua família. Isso não quer dizer que ele não vai tentar te destruir. E é por isso que você está aqui hoje, porque você vai sair daqui com uma certeza no seu coração, de que você tem uma aliança com Ele. Quem tem uma aliança com Ele tem o sangue de Cristo sobre a sua vida, e o sangue de Cristo te purifica, te santifica, te justifica e te protege. Ele te protege. Uma outra característica que eu notei de Deus é: Deus é bom, sim ou não? Deus é bom o tempo todo. O Senhor é bom, diga: o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Existia um rei em Israel chamado Josafá, e Josafá, ele estava reinando, e outros reis se juntaram para destruir Josafá. Todos sabem que Josafá, ele tinha um exército muito menor do que os outros exércitos. Seria fácil para os outros exércitos derrubarem. Mas um dia o Senhor falou: se prepara para a batalha. Prepara o ministério de louvor. Vocês viram como é que foi o ministério de louvor hoje? Que bênção. E o rei Jesus, o nosso Deus, disse assim para o rei Josafá: prepara o ministério de louvor, vá à frente cantando: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor dá uma ordem: vá à frente. E eles começaram a marchar cantando: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe o que aconteceu? O Senhor confundiu os inimigos. O Senhor confundiu aquelas tropas contrárias, aquelas tropas inimigas, e eles se degladiaram entre eles. Sabe o que eles tiveram que fazer? Pegar os despojos. Há lutas na sua vida que você não vai precisar fazer nada. Você só vai precisar se posicionar e acreditar que Deus é contigo. Você só vai se posicionar e acreditar que Deus é bom. Você vai só acreditar na bondade dele. Fé é celebrar aquilo que já aconteceu.
você ainda não está vendo, mas já aconteceu. Quinta-feira eu preguei sobre Josué aqui. E lá em Josué capítulo 5, o Senhor diz assim: eu já entreguei Jericó em tuas mãos. Ele tinha entregado Jericó? Já no espírito, mas ainda não tinha acontecido no físico, no natural. Mas o homem natural, ele não vive pelas coisas naturais, ele não vive pelas coisas que ele está vendo, ele vive por aquilo que ele crê. E se ele crê, ele vai confiar em que isso vai acontecer. Diga para o seu irmão, você só precisa se posicionar. Amém ou não amém? Vocês estão comigo? Aleluia. Quando eles estavam falando, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, o outro exército estava vindo. Mas eles foram confundidos. Eles foram ali se degradando entre eles mesmos. E a única força que eles precisaram fazer era pegar aquilo que sobrou de cada um dos inimigos. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: aquele que tem uma aliança com Deus tem um poder sobrenatural de resolver situações que só o homem espiritual pode resolver. E quando eu falo homem, mulher, você também pode se encaixar nisso aí, porque homem na Bíblia é o ser humano, humanidade, amém? Quantas mulheres de Deus tem aqui nessa noite? Amém, glória a Deus. Diga: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles estavam vendo um exército, humanamente um exército estava vindo contra eles. Não dava para vencer. Como se fosse naquele tempo de Moisés, que Moisés ficou acuado ali em frente ao Mar Vermelho, o Mar Vermelho de um lado, o exército do faraó do outro lado. E agora o que eu vou fazer? Marche, adore. Paulo e Silas estavam na prisão, e eles poderiam estar ali um com o outro. O que nós estamos fazendo aqui, irmão? Por que nós viemos parar aqui? Por que o Senhor permitiu isso em nossas vidas? Se a gente estava fazendo a obra dele, se a gente estava pregando o evangelho, se a gente estava vivendo o propósito de Deus, por que nós viemos parar aqui? Mas na verdade não foi isso que eles disseram. O que eles disseram? Ou fizeram? Adoraram ao Senhor. À meia-noite, Paulo e Silas começam a cantar, e a Bíblia diz que as prisões, os grilhões foram abaixo, as portas daquela cela foram abaixo, as grades daquele lugar foram abaixo, e eles foram livres. Nós não cantamos aqui que somos livres? Você é livre. Diga para o seu irmão: você é livre. Deus está contigo. Deus está contigo. Aleluia. Fé é crer naquilo que ainda você não viu, irmão. É viver as promessas que Deus tem para a sua vida. É viver aquilo que ainda você não está vendo. É viver como se fosse. Provérbios diz que assim como o homem pensa, ele é. O que você tem pensado da sua vida? Quem é você? Quem é você em Deus? Sem identidade, sem propósito, nós ficamos perdidos no caminho. Mas com uma identidade, sabemos que nós somos filhos. João capítulo 1, versículo 12 diz assim: aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador se deram o direito de se tornarem filhos de Deus e herdeiros de todas as promessas. Quantos tem promessa de Deus aqui? Ela vai se cumprir na sua vida. Mas diga para o seu irmão: você precisa se posicionar. O que é uma doença? O que é uma falência de uma empresa? O que é uma perca de um negócio para o Deus que nós temos? O que é o câncer? Quantas pessoas que já foram curadas que a gente conhece? Eu tenho meu sogro aqui que já foi curado de câncer. Por quê? Porque nós não vivemos de acordo com o que a terra nos diz, nós vivemos com o que o céu nos diz. Aquilo que o céu retrata de nós é aquilo que nós vivemos. No céu não há dor, não há doença, não há câncer. Mas pastor, e se ele não me curar? Se ele não me curar, eu vou continuar adorando, porque nós não vivemos por aquilo que nós estamos vendo, mas por aquilo que a gente crê. E nós cremos que um dia nos encontraremos eternamente com ele.
Assim como Josafá somente marchou, assim como Josafá somente cantou, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Os inimigos foram derrotados. Hoje, nessa noite, eu quero que você saiba, comece a adorar o Senhor, porque os seus inimigos vão ser derrotados em nome de Jesus. Quinta-feira, nós estávamos aqui, a igreja começou a orar, começamos a orar uns pelos outros, orar pela cidade, orar pelas nossas casas. Quem lembra disso? Estendemos as nossas mãos. E quando nós chegamos em casa, eu fui tomar o banho, voltei. Quando eu voltei, estou escutando um barulho de um som alto. Aí um louvor bem alto. Eu falei, ué. E o meu filho lá. E eu falei assim: quando você chegar no ambiente da sua casa, vai estar diferente. Algo ali vai estar diferente, porque a presença de Deus vai chegar primeiro que você. E quando eu cheguei, troquei a roupa, fui lá. Davi estava na frente, meu filho de 8 anos estava na frente da TV assim, com um louvor bem alto, e cantando e adorando, coisa que ele praticamente não faz sozinho. Ele sempre me chama. E aquilo ali contagiou todo o ambiente da casa. Nós começamos a pular, adorar, exaltar, glorificar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E nós precisamos agradecer também por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. Você crê nisso? Ele ainda vai fazer. Isso é o poder da aliança que Ele tem com você. Vamos ler um pouquinho de Bíblia, né? Para dizer que a gente é crente, que a gente acredita na palavra. Então 2 Coríntios capítulo 1, versículo 19 a 22, diz assim: pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu falamos, e sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz. Diga assim: ele sempre faz o que diz. Diga: ele sempre faz o que diz. Fala para o seu irmão: ele vai fazer na sua vida. Ele vai fazer na sua vida, Bruno. Profetiza na vida do seu irmão: ele vai fazer na sua vida. Aleluia. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim, e por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Quando você diz amém, você está concordando com o que o céu está fazendo na sua vida, e isso sobe para a glória de Deus, porque você confia. Lembra que o primeiro é crer que Ele existe? Amém? O primeiro é crer que Ele existe, que Ele é bom e que confirma a sua palavra. É Deus, versículo 21, é Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade, ao colocar em nosso coração o selo do Espírito Santo, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Essa é a hora que a igreja celebra. Essa é a hora que essa igreja pula de alegria, salta de alegria, porque Ele promete e Ele cumpre na minha vida e na sua vida. Aleluia. Ele é Deus de aliança, Ele é Deus de promessas. Diga: Ele é Deus de aliança, Ele é Deus de promessa. Eu não sei se você já viu alguma coisa parecida, mas não sei se você sabe por que a aliança é no dedo, esse dedo anelar, né? Esquerdo aqui, a aliança de quem é casado. Não sei se você sabia disso, mas os romanos acreditavam que aonde está esse dedo aqui é onde corre uma veia que vai direto para o coração. O que eles estavam dizendo? Que o coração dele estava aliançado com o coração da esposa, e o da esposa com o coração do homem. O meu coração está aliançado com o coração da minha esposa Rayane, e o coração dela está aliançado com o meu coração. Qual é o recado de Deus para a nossa vida? Que Ele tem uma aliança com a gente, e o coração dele está aliançado com o nosso coração, e o nosso coração precisa estar aliançado com o coração dele. A palavra diz que nós somos a noiva de Cristo, e a noiva, ela está sendo preparada para a volta do seu noivo.
Geralmente, quando alguém vai se casar, né, a noiva fica se preparando. Ela passa um tempo ali se preparando. O noivo também, né? Mas a noiva, ela tem todos os cuidados, os caprichos. Ela se prepara, ela se purifica. Lá em Israel, 1 ano antes do casamento, a mulher ficava sendo só trabalhada. Imagina, gente, trabalhada, perfumada, cortando o cabelo, fazendo unha, só para o dia do casamento. E Deus espera, olhando do seu trono de glória, que eu e você estejamos preparados para a volta dele, ou estejamos nos preparando para a volta dele, estejamos em nome do Senhor Jesus, como uma igreja santa, irrepreensível, imaculada, na presença do Senhor, porque Ele está às portas a voltar, e quer pegar sua noiva preparada. Tiago 1,17 diz assim: toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, diga, vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança, Ele não muda. O que Ele prometeu na minha vida, o que Ele prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Deus é imutável, a sua palavra vai cumprir na sua vida. Diga para o seu irmão, ela vai se cumprir. Para viver os sonhos de Deus, se prepare para depender de Deus, amém? Para você viver os sonhos de Deus, você tem que se preparar para depender de Deus. Você precisa depender do Senhor. Gideão era o improvável na Bíblia. Gideão era um homem que, quando o Senhor o chamou, ele disse assim: mas eu sou o menor na minha tribo, eu sou o menor no meu clã, eu sou o mais insignificante. E Deus disse assim: é por isso mesmo que eu estou aqui. É exatamente por isso, porque se eu chamasse um general de guerra, alguém provável, não era o meu poder que estava sobre aquela vitória, mas sim no braço, no poder do homem. E aí Gideão começa a querer se tornar provável, e ele vai e chama 32 mil homens do exército. Vamos lá, vamos guerrear que o Senhor nos chamou. O problema é quando a gente é improvável e queremos nos tornar provável. Ei, se você é improvável, é em você que Deus vai acreditar, é em você que Deus vai colocar a esperança daquilo que Ele tem para fazer no lugar onde você vive, no trabalho onde você está. A mudança começa na sua vida, na sua família, aonde você estiver, é você que Deus quer usar. Você pode falar: eu sou improvável, eu sou o menor, eu não tenho instrução, eu não posso. É você mesmo. E ele fala que tem 32 mil homens, para Deus falar assim para ele: não é isso que eu quero, vai eliminando aí. E sabe quantos que ele ficou? 300. De 32 mil para 300. E Deus falou assim: agora sim, agora nos improváveis que eu vou aperfeiçoar o meu poder. É agora com os improváveis que eu vou mostrar o meu poder. O Deus de Israel Todo-Poderoso. Isso quer dizer que Ele conta com a gente por sermos improváveis nele, porque Ele quer aperfeiçoar o poder dEle, porque Ele quer confundir as coisas sábias. Aquele que acha que pode, aquele que acha que é sábio, aquele que acha que é poderoso, forte, Ele quer confundir. Você está comigo? Diga assim para o seu irmão: Ele te chamou, Ele vai te sustentar. Ele te chamou, Ele vai te sustentar. Aleluia. Diga para o seu irmão assim: o poder da aliança te protege. Amém? O poder da aliança te protege. Diga assim: eu tenho uma aliança com Deus. Deus sempre fez aliança com homens na terra, amém? Deus fez uma aliança com Noé e disse para Noé: nunca mais eu vou destruir a terra com o dilúvio. Deus fez uma aliança com Abraão e disse: eu vou abençoar toda a sua primogenitura.
Deus fez aliança com Abraão, com Moisés, com Davi, mas Ele fez uma aliança superior comigo e com você. Nenhuma dessas alianças são tão perfeitas quanto a aliança que Ele fez comigo e com você. A aliança que Ele fez, que está com o nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Em diante, diz assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o seu reino, de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e a que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o supremo, os que ressuscitaram dos mortos. Portanto, Ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai, em toda a plenitude, que toda a plenitude habitasse no Filho. Deixa eu te falar uma coisa: tudo o que você precisa está numa só pessoa. Toda a plenitude está nele, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, Ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho do corpo de Cristo. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos e sem culpas e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continue a crer nessa verdade, nele permaneçam firmes. Só tem esse porém, mas eu não quero chamar atenção para isso. Eu quero chamar atenção pelo pacto que nós temos de aliança com Jesus Cristo, amém? A mulher, ela tem uma coisa no seu corpo, ou tinha uma coisa chamada ímen. E os médicos, eles cientificamente não tem explicação por que Deus fez o ímen na mulher. Não tem explicação, não tem o porquê. Mas algumas linhas teológicas falam que quando a mulher tem seu primeiro ato sexual, aquele ímen rompe e sai sangue. E naquele momento há um pacto de aliança entre o homem e a mulher. E a Bíblia está falando que no sangue de Cristo nós temos um pacto de aliança. E esse pacto, ele não pode se romper. A Bíblia fala que Ele nos comprou com um alto preço, e agora nós somos dele. Isso não pode se romper mais. Não tem como mais. Alguns reis antigamente faziam um pacto de aliança, e quando o sangue dele se juntava com o sangue do outro rei, eles não podiam mais romper com a sua palavra. Eles não podiam mais voltar atrás com a sua palavra. Agora eles tinham um pacto de aliança. E é isso que Jesus tem comigo e com você, amém? Esse é o poder de uma aliança. Amém ou não amém? Por isso que o Evangelho é uma aliança. O Evangelho é a transformação e o poder de Deus para nossas vidas. O Evangelho não é só a gente mudar as nossas vestes, as nossas falas, as nossas ações. O Evangelho é genético, é parecer cada vez mais com Jesus, aquele que tem aliança comigo e com você, e que é irrevogável. Você que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, olha aqui para mim. Não há nada que você possa fazer que Deus vai te amar mais, ou que Ele vai te amar menos. Ele te ama do jeito que você está. Sabe qual é a diferença? É o versículo 23 que nós vamos ler novamente. É preciso, de Colossenses 1:23. É preciso, porém, que
continue. Diga para o seu irmão, continue. Diga para ele, continue. Não pare. Continue a crer nessa verdade. E nela, nesse pacto de aliança que nós temos com Jesus, permanecemos firmes. Amém? Glória a Deus. Essa aliança, ela me fez lembrar da aliança que Davi tinha com Deus e Deus tinha com Davi. Um homem também improvável. E tinha um gigante chamado Golias, todo mundo conhece essa história, que foi afrontar os exércitos do Deus de Israel. Ele já estava ali 40 dias falando, não tem ninguém que é homem para vir aqui me afrontar, para me derrubar. Eu quero ver se alguém tem coragem de vir aqui me derrubar. E a Bíblia diz que eles já estavam até se acostumando com aquela fala daquele gigante, a ponto de terem medo. Mas chega o improvável de Deus. Chegou aquele que ninguém dava nada, não era nem para estar ali. Ele não estava alistado, ele não foi chamado para estar ali. Somente o pai dele disse assim, vai lá levar comida para os seus irmãos que estão naquela guerra, naquela situação difícil. E Davi chega. Sabe o que me chama a atenção em Davi? Em que momento algum Davi disse assim, esse gigante, em momento algum ele disse que o gigante Golias era um gigante. Ele olha como se aquele gigante não tivesse uma aliança com Deus. Aquele gigante não tinha aliança, ele não tinha intimidade com Deus, ele não conhecia Deus. Quando ele fala, quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele não tem aliança, eu tenho uma aliança. Deixa eu falar uma coisa para você. Os seus inimigos não têm aliança com Deus, mas você tem. E só por você ter aliança, você já derrubou seus inimigos, você nem sabia disso. Qual é o seu inimigo dessa noite? É o medo? É uma doença? O que te aflige nessa noite? É a ansiedade? É a depressão? Ei, depressão, ansiedade, medo, doença não tem aliança com Deus, mas você tem. E por você ter aliança com Deus, você já derrubou os seus inimigos, mesmo que seja pela fé. Então Davi chega ali e fala assim, quem é esse circunciso? Circuncisão na Bíblia é cortar o prepúcio do homem, dizendo assim, eu tiro a carne, e ali também há um derramamento de sangue, e aquele sangue também diz que é um pacto, uma aliança com Deus. Ao 8º dia, todo judeu, todo hebreu ia ser circuncidado para mostrar que ele tinha uma aliança com Deus, tirando a vontade da carne e colocando a vontade de Deus, um sangue de aliança. Por isso que ele falou, quem é esse incircunciso? Ele não tem aliança com Deus, ele não tem intimidade com Deus, ele nem conhece a Deus. Mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei quem Ele é, eu sei quem luta por mim. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, muitas das suas lutas você só vai precisar lembrar que Deus é contigo. Você só vai precisar lembrar que há um poder na aliança que você tem com Jesus. Você só vai precisar lembrar que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que você pensa ou pede a Ele. Isso é tão poderoso, irmãos. Isso é tão poderoso que se nós vivêssemos nessa posição, uma posição de entender que o céu já venceu, na posição de entender que o céu é vida, que o céu é saúde, que o céu é vitória. Mesmo você andando em situações difíceis, o Senhor fala, eu estarei contigo todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu sei que Ele está comigo, Ele é o meu pastor. É como se Davi estivesse falando assim, como é que alguém que não tem aliança com Deus quer enfrentar alguém que tem aliança com Deus? É o contrário, o pequenininho, o improvável, aquele que ninguém dava nada, que estava ali de intruso, estava ali com tanta convicção,
nele, mas em quem ele cria. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu queria que você declarasse assim comigo, bem alto, para você ouvir a sua declaração. Diga assim: Deus fez uma aliança comigo através de Jesus, e tudo que eu preciso, seja cura ou liberdade, seja poder ou autoridade, seja visão ou propósito, tudo foi depositado nessa aliança. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Mas eu preciso te lembrar, antes de terminarmos, que o inimigo também conhece o nosso ponto fraco. Não pense você, porque ele já está derrotado, ele também vai se levantar para tentar te derrubar. Ele sabe qual é o nosso ponto fraco. O problema é que a gente precisa pensar o seguinte: o problema é não ter o ponto fraco. Nós temos ponto fraco. Amém ou não amém? Eu estou sozinho aqui. Você tem ponto fraco. O problema é negar que nós temos esse ponto fraco e brincarmos com aquilo que Deus entregou em nossas mãos. A palavra do Senhor, muitos interpretam errado, mas ela diz que aquele que pensa estar de pé, não é aquele que está de pé, mas aquele que pensa estar de pé, cuidado que não caia. O que ele está dizendo? Você está pensando que você não tem fraquezas, mas o seu inimigo sabe das suas fraquezas. Uma vez um lutador americano, num dia antes da luta, ele estava treinando e ele machucou o joelho. E ele ligou para o pastor dele e falou: pastor, ora por mim, porque eu vou lutar amanhã, e eu estou sentindo muita dor, está difícil até de ficar em pé, mas eu vou lutar. E o pastor falou assim: você vai colocar aquela joelheira, aquele tensor? Aí ele falou: vou colocar. E aí o pastor falou assim: coloca nos dois lados, nos dois joelhos, porque assim o inimigo não vai saber qual é o seu ponto de fraqueza, qual é o joelho que está machucado. E nós vamos orar para que Deus te conceda graça e vitória. E no dia da luta, o pastor estava pregando em um lugar, e quando acabou a luta, ele recebeu a notícia: olha, o lutador fulano de tal bateu o recorde, com 30 segundos ele derrubou o seu oponente, e não deu tempo nem do oponente saber onde era o seu ponto de fraqueza. Tinha um homem chamado Sansão na Bíblia. Nenhum homem na terra que pisou tinha tanta força como Sansão. A força de Sansão era excomunal, era fora do comum, a ponto de Deus fazer uma aliança com ele, de tirar ele de cena, de ser um nazireu, alguém separado por Deus e para Deus, para que ele pudesse representar Deus na terra, a força de Deus na terra. Deus tirou até a bebida alcoólica: você não vai tocar em nada, você vai ser separado, meu santo, meu ungido. Mas um dia ele deitou num colo e brincou com essa força dele. Você pode ser um grande homem de Deus, você pode fazer coisas maravilhosas para o Senhor, mas se você brincar com o seu ponto fraco, se você numa roda trocar conversas que não deve, uma mulher pode derrubar a sua vida, pode derrubar o seu ministério, pode derrubar a sua casa, pode derrubar a sua família. Porque o homem mais forte que já pisou nessa terra, de homem de Deus, ele se tornou um palhaço para os seus inimigos. Então, como está lá em Colossenses 1:23, não brinque, olhe para a promessa, olhe para a aliança que você tem com o seu Deus. Você tem uma aliança com Ele, Ele está esperando que você dê uma resposta para Ele, que você se santifique para que Ele volte e te encontre imaculado, santo, irrepreensível.
Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que Ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo, para nos tornarmos santos. Existia um propósito, para me tornar santo, para te tornar santo e irrepreensível, ou seja, inculpável diante dEle em amor. Essa é a noite que Deus te trouxe aqui, para nós sentarmos novamente à mesa, renovarmos a nossa aliança com Ele, e dizermos: Senhor, eu sou Teu, eu lembro dessa aliança, a vitória é minha, eu tomo posse disso, amém? Enquanto os irmãos vão entregando aí a ceia, e você que também que está nos visitando, se você participa de uma igreja, já é batizado, você pode ceiar com a gente também, porque é a mesma família da fé, amém? Enquanto os irmãos vão entregar aí, passar com o cálice e o pão, eu queria que você adorasse. Eu pedi o Robson para trazer uma canção só na viola, mas que você puxasse. Você pode cantar baixinho, pode cantar alto, do jeito que você quiser adorar, mas eu queria que você puxasse uma adoração como você nunca adorou, nem na sua casa, nem sozinho, mas puxasse do fundo do seu coração, da onde é o mais profundo, como adoração ao Senhor, amém? De Jesus, obrigado, Pai, pela Tua aliança. Obrigado, Senhor, pelo poder que há na aliança que temos com o Senhor. Louvamos o Teu santo nome, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade. Oh, Senhor, aleluia, aleluia. Enquanto estamos aqui, irmãos, queria que você fechasse os seus olhos. Ninguém pode explicar o que Deus faz na sua vida. Aleluia. Antes da gente ceiarmos, gostaria de fazer um convite para você que ainda não declarou Jesus na sua vida, para você que ainda não confessou com a sua boca: Jesus é o meu Senhor. Queria te dar essa oportunidade agora, que não seja pela emoção, mas que seja por aquilo que você está sentindo dentro de você agora. E se você não fez essa oração ainda, nós vamos orar com você nessa noite. Só levante a sua mão para a gente te conhecer, para a gente te ver aqui. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: aquele que crer no coração que Jesus Cristo é Senhor e confessar com a boca que Ele ressuscitou dos mortos, esse já está salvo.
alguém que ainda não fez essa confissão? Ou alguém que queira voltar para os caminhos, dizendo: agora eu entendi o poder da aliança, eu quero voltar, eu quero entender, eu quero andar, eu quero caminhar, eu quero fazer parte desse corpo. Se você ainda não fez isso, está longe dos caminhos, da comunhão com os irmãos, levante sua mão, eu quero orar por você. Há alguém nessa noite que deseja voltar? Amém? Podemos ceiar? Amém. Antes de ceiarmos, irmãos, gostaria que você declarasse mais uma coisa diante do Senhor aqui, sabendo que a ceia, esse sangue, esse cálice que está nas suas mãos, representa o sangue de Cristo, o pacto da nova aliança comigo e com você, a aliança superior, a nova aliança em Cristo Jesus. Eu gostaria que você repetisse assim comigo: Pai, a aliança que o Senhor fez comigo é o que me protege no dia mau. Cada um dos meus inimigos virão por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Serão envergonhados, abatidos, confundidos, porque nenhum deles carrega uma aliança de sangue com Jesus. Você pode celebrar Jesus em seu lugar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pegue o pão agora, que representa o corpo de Cristo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Feche os seus olhos e comece a imaginar o amor de Jesus por você, se entregando naquela cruz, sendo humilhado e massacrado, para morrer em nosso lugar. Ele pegou a nossa vida, o nosso corpo de morte e se fez morte por nós. Ele carregou sobre si todos os pecados, Ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades. Isaías 53 diz isso. E nessa noite eu quero te encorajar a viver como um vitorioso, como uma vitoriosa no Senhor, como alguém que entendeu o poder da aliança que tem em Cristo Jesus. E nessa noite nós estamos aqui para poder renovarmos os nossos pensamentos, entendimento, renovarmos a nossa aliança com o Senhor e lembrarmos do sacrifício dele na cruz. Na Bíblia, tudo que era concordado na terra terminava com uma ceia, um alimento. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, concordando com um propósito maior. Que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e comprados por um alto preço, um preço de cruz. E essa aliança é irrevogável. Pai, obrigado por esse pão. Nós queremos consagrar ao Senhor, dizendo que nosso coração deseja estar aliançado contigo. O nosso coração está alegre nessa noite por podermos lembrar do teu sacrifício na cruz. Que o Senhor venha lembrar os corações aqui nessa noite das promessas e aliança que o Senhor tem com o seu povo. E que nós possamos entender, Pai, que é o Senhor que luta as nossas lutas e nos traz a vitória. Te agradecemos, Pai. E queremos dizer que não foi em vão. O teu sacrifício não foi em vão. Obrigado em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por ter enviado o teu Filho. Obrigado pela vitória que há nesse nome. Em nome de Jesus. Pode participar do pão, querido.
Aleluia, Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado pela vida de cada um que aqui está. Eu sei que o poder não está nesse pão e nesse cálice. O poder está no nome de Jesus. Nós só estamos aqui para lembrarmos que um dia, há mais de 2000 anos atrás, o Senhor foi numa cruz, se tornou vergonha por nós, passou medo por nós, levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores, os nossos traumas. E é por isso que eu quero orar nessa noite. Senhor, se há alguma enfermidade física aqui nessa noite, eu quero orar para que o Senhor venha trazer cura, pelo poder que há no nome de Jesus. Cura, Pai, fisicamente, cura emocionalmente. Traga, Senhor, refrigério para almas aqui, Senhor, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a vida dos Teus filhos. Nós Te adoramos, Senhor, e é por isso que estamos aqui. Queremos celebrar a vitória que o Senhor conquistou na cruz. Queremos celebrar os céus aqui na terra. Queremos celebrar as verdades do Senhor, pois como o Senhor disse, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser pelo Senhor. E nós estamos indo nesta noite diante do Senhor, diante do Deus Pai, diante do Deus Todo-Poderoso, recorrendo o sangue de Cristo através da morte dele na cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Por isso eu oro para que o Senhor venha restaurar a saúde física, saúde emocional, venha restaurar casamentos, venha restaurar, ó Deus, relacionamentos, venha restaurar, Senhor, a alma que está ferida. Passa, Senhor, o seu bálsamo, o seu óleo de cura, a sua unção poderosa sobre a vida que está necessitada nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Levante seu cálice e apresente ao Senhor nessa noite. Comece a agradecer a Deus, pois o sangue de Cristo que está nos justificando nessa noite. Só tem justos aqui por causa dele. Só tem pessoas santificadas por causa dele e do nome dele. Só tem pessoas livres por causa dele. Só tem pessoas salvas por causa dele. Só tem pessoas que estão felizes neste momento por causa dele. Por isso que a palavra diz que por ele, para ele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele. Por isso que nós estamos aqui, Pai. Obrigado pela tua aliança, obrigado pelo teu sangue, obrigado pela tua cruz. Nós consagramos e lembramos com muita alegria em nosso coração, relembrando, ó Pai, tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Consagramos ao Senhor essa noite em nome de Jesus. Pode tomar do cálice, querido. Nós vamos orar, depois vamos cantar um louvor, e ao final do louvor estaremos indo para nossas casas. E eu creio que essa semana será uma semana gloriosa na sua vida, uma semana diferente, uma semana que você vai falar: o que está acontecendo, Senhor? É o poder de Deus se manifestando na sua vida, porque você está lembrando da aliança que você tem com Ele. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado pelos teus filhos se colocaram à disposição do teu reino, para vir a este lugar como igreja santa e gloriosa, igreja imaculada, adorar o Senhor. E é claro, Pai, que nós saímos daqui com alegria no coração, de sabermos que o Senhor está conosco, independente de circunstância, nos dando a vitória que só o nome de Jesus pode nos dar. Que o poder do alto, que o poder de Deus venha sobre os teus filhos, para trazer cura, transformação, para trazer libertação, para trazer as verdades do reino no coração dos teus filhos. Que nós possamos sair daqui lembrando das verdades do Senhor e vivermos tudo aquilo
promessa para nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz.